Então, vamos continuar o desenvolvimento do diagrama de classe, mas vamos utilizar um modelo um pouco mais simples do que o de comércio eletrônico. Vamos trabalhar com o estar livre. Bom, primeiro passo, né, vamos desenvolver o diagrama, o mapa conceitual. Para isso, a gente vai definir os principais conceitos. Bom, empréstimo de livro é uma atividade relativamente simples. A gente vê que tem aluno, que é um conceito, a identificação, que provavelmente é um atributo, o livro, que é um outro conceito, funcionário, que a gente não vai trabalhar nesse momento, mas é um conceito, então não vou trabalhar com ele agora. Pendência, um outro conceito, e a partir disso a gente começa a fazer. E a gente vê que tem empréstimo aqui, data de devolução, que é um atributo, né? E a partir disso, então, a gente começa a fazer um mapa conceitual. Bom, a gente identifica primeiramente o aluno, claro, e, além disso, o aluno, livros e os débitos. Bom, e qual que é a relação desses caras? A gente sabe que um aluno, ele empresta ou reserva um livro e ele tem débitos. Bom, então, um diagrama de classe de análise, agora a gente vai praticamente transformar os nossos conceitos em classes e alguns vão se transformar em atributos, né? E este modelo, então, vai ser o CERN. A gente vai trabalhar agora só com o diagrama de classe de análise, que seria só o modelo de domínio, tá? Mais para frente a gente vai ver que a gente vai ter que se preocupar com interface gráfica, acesso a dados, e outras camadas que podem existir no seu sistema. Mas nesse momento a gente está preocupado somente com o diagrama, o que a gente chama de classes de domínio. Bom, então para criar esse modelo a gente tem que ter três aspectos. Quais classes existem no meu sistema, qual a responsabilidade de cada classe, e essa classe funciona sozinha ou precisa de outras classes para finalizar sua responsabilidade. Muito disso a gente já pensou no nosso mapa conceitual. Se vocês fizerem um mapa conceitual, se vocês não fizerem, vocês vão ter que pensar nessa responsabilidade agora, né? Então, por exemplo, o aluno, ele funciona sozinho. Um aluno, você pode cadastrar, alterar um aluno, né? Um livro, ele funciona sozinho. E o débito? O débito precisa do aluno para existir, né? E daí tem uma relação de aluno com livro, que o aluno empresta, e o aluno reserva um livro. Então, se vocês verem, esse modelo é exatamente o nosso diagrama, nosso mapa conceitual. Bom, e daí a gente vai continuar expandindo esse modelo. Primeira coisa, a gente vai analisar os casos de uso e ver os atributos que estão lá. Logicamente que nem todos os atributos vão estar descritos nos casos de uso. Então, isso também tem que ser observado. Então, a gente vai fazer o quê? Entender o domínio e conseguir fazer a extração desses domínios. Lembra que a gente está no modelo de análise, a gente está entendendo o projeto, então vocês não precisam, nesse momento, especificamente, detalhar todos os atributos. Só os atributos mais importantes para a gente entender e analisar a nossa solução, né? Então, a gente pode aqui em aluno, a gente vê que ele tem matrícula, nome, CPF, endereço. O débito ele tem que ter pelo menos valor e uma data. E o livro tem prazo, ISBN, edição, ano, autor, está disponível ou não, área, exemplar de biblioteca e assim por diante. Então a gente fez uma transcrição exata do mapa conceitual para o diagrama de classe. E apesar desse mapa conceitual estar correto, ele é um mapa inicial para a gente começar a entender as relações entre os diferentes conceitos. No entanto, as associações existentes no diagrama de classe é muito diferente, porque aqui a gente não está preocupado só nas relações, a gente está preocupado também em coesão e acoplamento que a gente tinha falado, né, um tempo ali anteriormente sobre classes. Então, para a gente não importa agora se esses conceitos do mapa conceitual, a gente tem que refinar e pensar em conceitos que atinjam o objetivo da orientação objeto, que é ter classes, ou ainda se a gente está no diagrama de análise também pode chamar de conceito, que tenham
um nível de abstração adequado, tendo uma coesão e principalmente um acoplamento adequado. Então, uma técnica para a gente fazer isso é analisar os relacionamentos entre essas classes ou conceitos, né? Então, por quê? Porque nessas associações ou relacionamentos pode estar um conceito. Para isso, vocês vão fazer o seguinte: a associação é representada por um verbo. A associação possui características próprias. Essa é a principal característica que vai definir se esse relacionamento é apenas um relacionamento ou é um conceito. Por quê? O conceito ele vai vir a se tornar classe. E uma classe nada mais é do que uma representação de algo descrito principalmente por atributos e tem nos seus métodos o que ela faz. Bom, as três associações daquele nosso modelo representam verbos, né? Mas a associação possui e não tem nenhum atributo. Já a empresta-reserva possui características próprias. Por exemplo, um empresta, você tem que saber a data que foi emprestado, assim como a reserva, em que data que ocorreu essa reserva. Então, na verdade, a gente vai transformar esses dois relacionamentos aqui, que estavam inicialmente descritos como relacionamento, em outros conceitos. Então, primeiro a gente cria o empréstimo e depois a gente cria a reserva. Então, esses caras vão fazer a ligação. Então, o aluno não vai estar mais ligado diretamente ao livro, ele vai estar relacionado ao empréstimo e o empréstimo, então, relacionado ao livro. Então, assim como a reserva. Se a gente pegar o que a gente comentou ali atrás, o empréstimo não funciona sozinho, né? Você pode cadastrar um aluno, mas você não pode cadastrar um empréstimo. Para cadastrar um empréstimo, você precisa de dados do aluno e dados do livro. Mesma coisa com a reserva. Então, essas relações aqui precisam existir. Então, o aluno faz um empréstimo e esse empréstimo está relacionado a um livro, assim como o aluno solicita uma reserva e essa reserva está relacionada ao livro. Bom, então a dica para identificar esses relacionamentos é sempre realizar perguntas acerca das classes, né? E entender as suas interações. Qual a responsabilidade da classe? Ela consegue cumpri-la sozinha? Então, no caso ali, a gente tinha uma classe aluno e uma classe livro. Quem ia fazer o empréstimo? A classe aluno ou a classe livro? Para que a gente criou uma classe aluno? É para gerenciar os dados dos alunos. Para que a gente criou a classe livro? Para gerenciar os dados do livro. Nenhuma das duas tinham sido projetadas para gerenciar os dados das reservas ou dos empréstimos, né? Então, de quem que ela precisa? No caso, elas precisavam de duas novas classes. E a gente vê aqui que tem bastante atributos, né, específicos de empréstimo aqui no caso. Então, realmente, o modelo teve que ser melhorado. Bom, a classe livro, a responsabilidade dela, como eu comentei, é gerenciar os livros e ela consegue cumpri-la sozinha. Já a classe empréstimo, ela tem a responsabilidade de gerenciar o empréstimo de livro de uma biblioteca e ela não consegue cumprir sozinha. Ela precisa tanto do aluno quanto do livro envolvido. Bom, um outro conceito muito importante é a multiplicidade, né? Que vai indicar como que esses dois, como que objetos, né? Instâncias dessas duas classes vão se relacionar. Então, a multiplicidade representa a quantidade de objetos de uma determinada classe serão instanciáveis por outros, ou seja, quantas instâncias são acessíveis de uma classe para outra. Então, por exemplo, aqui a gente tem que o empréstimo está associado ou se relaciona com apenas uma instância de aluno. Já o aluno ele pode instanciar vários empréstimos. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, por exemplo, a classe aluno pode instanciar um array de empréstimos. Já por sua vez, o empréstimo só pode instanciar um array de aluno. A gente vai ver que não só instância, por exemplo, ele pode receber por parâmetro, né? Mais para frente a gente vai ver um pouco mais fácil, mais claramente isso daí. Bom, uma coisa que se confunde muito é multiplicidade com banco de dados, né? E a gente sabe que
No caso de orientação a objeto, diferente de banco de dados, a gente não tem, por exemplo, sistema gerenciador de banco de dados que faz a validação de regras que a gente define no modelo. Então, se a gente, por exemplo, instanciou que um aluno está relacionado a um único empréstimo e declara dentro de aluno um array de empréstimo, isso não está condizente com o modelo, mas ninguém vai apontar esse erro, né? Bom, aqui daí a gente pode colocar as multiplicidades. A multiplicidade é muito importante porque nos ajuda a entender o modelo, né? E como esse modelo funciona na prática. Então, por exemplo, um aluno pode ter vários débitos. Já o débito está relacionado a um único aluno. Um aluno pode ter várias reservas. Já a reserva é relacionada a um único aluno. Mesma coisa o empréstimo. Esse empréstimo pode ter vários livros. E um livro pode estar relacionado a vários empréstimos. A reserva pode estar relacionada a vários livros e o livro pode estar relacionado a várias reservas. Bom, o que a gente tem que pensar é que a multiplicidade, ela, diferente do banco de dados, ela pode representar dados históricos ou não, né? Então, no caso aqui, você tem que pensar, são dados históricos ou não? O que isso quer dizer? Por exemplo, se um livro está relacionado a vários empréstimos, está dizendo que aquele livro está relacionado a vários empréstimos naquele momento ou no histórico, tá? Então isso tem que ser observado o que você quer relacionar. No caso, o livro, se não for dados históricos, teria que ser um, porque o mesmo livro não poderia estar relacionado a vários empréstimos no mesmo momento. Então aqui fica descrevendo o que seria os dados históricos. Vocês estão vendo que isso não tem uma relação e não vai dizer exatamente se está certo ou errado, mas ajuda a gente a entender.